Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos, desta noite. Hoje é dia 29 de março de 2023, uma quarta-feira, são 19 horas e 33 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizado na mesma cidade, e nós estamos estudando o referido livro, o livro segundo, no seu capítulo 6º, Vida Espírita. A questão é de número 320. O item é o de número 9, Comemoração dos Mortos, Funerais. Todo mundo lá? Podemos dar início? Muito bem. A questão de número 320, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? Resposta: muito mais do que podeis imaginar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Não é? Então, toda lembrança que nós podemos ter, tudo que nós podemos dedicar aos nossos entes amados que já partiram, faz muito bem a eles, de qualquer maneira, sejam eles felizes ou não. Questão de número 321. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: o dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Resposta: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Então, na realidade, o dia dedicado aos mortos, como nós temos aqui no Brasil também, né, ele não tem nada de especial para aqueles que desencarnaram, né? Porque o que eles valorizam é o pensamento daqueles que os amam, aqueles que vão no cemitério, ao cemitério, depositar suas flores, fazer as suas orações. Se o fizessem em casa, o efeito para o desencarnado seria o mesmo. Não teria nenhuma diferença, né? E é assim que nós devemos fazer todos os dias, né? Dedicar bons pensamentos, pensamentos de amor, de carinho, de gratidão a esses que nos precederam na morte, porque eles vão receber com certeza esses nossos pensamentos e se sentirão gratificados por isso. Questão de número 321A. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Resposta: reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que o chamam. Chamam de que maneira? Pelo pensamento. Não vão ficar na beira do túmulo falando: ô fulano, vem aqui. Né? Todo mundo vai ali, predisposto a oferecer àqueles que os precederam na vida de além-túmulo, não é? E o que leva as pessoas até o cemitério e a fazer esse tipo de homenagem, né, é precedido por um pensamento. Pensamento sobre aqueles que o precederam, pensamento de amor, de carinho, de respeito, de gratidão, muitas vezes de tristeza, porque tem muita gente que não admite a separação, o que é lamentável. É uma espécie de egoísmo, né? Nós não podemos ser egoístas. É o mesmo que desejar que uma pessoa muito amada, que esteja encarcerada num presídio, não seja solta. É a mesma coisa. O espírito encarnado, ele está encarcerado na carne. Ele é um prisioneiro da carne. Quando ele desencarna, ele se torna um espírito livre. Quem não desejaria que o seu amado, a sua amada, fosse liberto da cadeia? Só uma pessoa muito egoísta mesmo, né? Alguma pessoa que desejasse mal àquela outra pessoa. Portanto, não aceitar o desencarne, seja qual for o grau de parentesco daqueles que nos precederam na morte, tenha
com aqueles que ficaram, não é justificado. É egoísmo no mais alto grau. E nós não devemos agir dessa forma, que estaremos nos prejudicando e prejudicando o desencarnado, porque ele vai receber esses nossos sentimentos através do pensamento e vai se sentir mal. Vai se sentir muito mal, né? Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Então está mais do que provado que é pelo pensamento, né? Só os amigos pensam nos amigos com amor, com carinho, com gratidão. Os que são indiferentes a ele também não lhe interessa. Assim como não interessa para os indiferentes aqueles que estão lá em outras covas, em outros túmulos. O vizinho do túmulo do meu pai, da minha mãe, do meu filho e de quem quer que seja ao lado, não tem o menor significado para mim. Eu não vou ficar dedicando qualquer pensamento ou qualquer outra coisa para aquele túmulo, a não ser por piedade. Eu posso, durante as minhas preces, estando no cemitério, fazer preces por todas as pessoas, por todos os espíritos, por todos os desencarnados, cujos corpos ali estão, porque o espírito não está mais ali há muito tempo, não é? Os espíritos não ficam junto dos seus corpos, eles estão afastados dos seus corpos, realizando tarefas, compromissos, trabalhando em elaborar uma nova encarnação e assim por diante. Então, eu posso, por piedade, fazer uma prece para todos e desejar que Deus abençoe a todos. Mas, de uma forma direta e objetiva, nós vamos ao cemitério, quando vamos, eu nunca fui, não vou, né? Eu ia quando era criança, minha mãe exigia, mas eu não vou mais, não, depois que eu me tornei espírita, dos 21 anos para cá, eu nunca mais fui, né? Se a gente vai no cemitério, pode tomar essa atitude e fazer uma prece piedosa por todos. Mas isso a gente pode fazer em casa também. Pedir por todos os desencarnados, em especial aqueles que desencarnaram mal. Aqueles que desencarnaram com ódio, aqueles que desencarnaram por acidentes graves, aqueles que desencarnaram na guerra, aqueles que desencarnaram por violência, né? Especialmente por esses, porque esses têm uma transição para a vida espiritual muito difícil, muito dificultada pelas suas próprias ações, em decorrência daquilo que os levou ao desencarne, né? Então, por piedade, nós devemos fazer sempre, todos os dias, preces por essas pessoas que desencarnaram, especialmente aqueles que desencarnaram mal, além de fazer prece por aqueles a quem nós amamos, evidentemente, né? Aqueles a quem nós amamos, estiveram presentes aqui conosco nesta existência, vão receber os nossos pensamentos e vão se sentir felizes com isso. Questão 321b. Sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Resposta aquela pela qual eram conhecidos em vida, né? O espírito se mostraria, e quando se mostra dessa forma, com a aparência que ele teve na sua última encarnação, ou na encarnação na qual ele foi conhecido ou conhecida com aquela aparência. É assim que os espíritos se mostram. Questão 322. Os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles? Olha a resposta que os espíritos dão. Isso podia, do ponto de vista humano, do ponto de vista dos encarnados, né, de como nós encaramos as coisas, talvez a resposta fosse sim. Se nós não lêssemos a resposta, talvez nós dessemos a resposta sim. A pessoa deve se sentir muito triste, muito até humilhada e tal. Mas olha como eles relatam isso. Olha como a visão do desencarnado é completamente diferente da visão do encarnado. Que lhes importa a Terra? Respondem a pergunta de Kardec com uma outra pergunta. O que interessa a Terra para eles?
somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. Ele não falou que tem todas as colônias pela frente. Ele tem todo o universo. Universo. Nós temos um número de 100 bilhões de estrelas, é o presumido, né? Não sei se isso é exato, não deve ser, né? Mas 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia. E temos um número presumido de 100 bilhões de galáxias. É pouco espaço, né, para o espírito ficar percorrendo, né? É pouca coisa, não tem quase lugar nenhum para ir. Vai ficar preocupadinho aqui com a Terceira Guerra Mundial, com o vírus da HIV, da Aedes aegypti. Nem aí. Os espíritos não estão nem aí. Quem se preocupa com a Terra somos nós. E devemos nos preocupar. Devemos nos preocupar, sim. Devemos fazer tudo o que é possível pelo bem-estar geral. Tudo que estiver ao nosso alcance. Falar, protestar, gritar, berrar, criticar, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, enquanto estivermos aqui. Porque depois a gente vai para onde é o nosso lugar, o nosso devido lugar, né? E final de conversa. Não interessa mais a Terra para a gente. Né? Questão de número 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Resposta. A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente, uma maneira. E a exteriorização, a exteriorização desse fato, do fato de pensar naquele espírito. Nós exteriorizamos essa manifestação através da prece. Vamos lá no túmulo e exteriorizamos isso através da prece, visitando aquele túmulo. Ele arremata a resposta. Eu já vos disse que a prece que santifica o ato de lembrar. Que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Então, toda vez que nós nos dirigirmos a um ente querido nosso, que já partiu, já está em estado de erraticidade, livre, sem corpo físico, com carinho e com amor, por um simples pensamento de eu te amo, ele vai receber aquele pensamento e vai se sentir feliz. Como se sentiria se estivesse encarnado? Da mesma maneira. Quantas vezes a gente, eu que sou casado, o nosso Alexandre, a Dani, que é casada, a gente fica fazendo declaração de amor com o nosso companheiro, com a nossa companheira. E de vez em quando vai lá, dá um beijo na nuca, um beijo no rosto, né? Dá um beijo na mão, eu te amo, viu? Você nunca fala que me ama. Não, mas eu te amo. Pode ficar sossegado que eu te amo. Né? Ninguém fica fazendo declaração de amor. Né? E a pessoa sabe que ela é amada. Não só pelas palavras, mas sobretudo pelos atos, porque eu penso dessa forma. Né? Quem ama demonstra pelos atos, pelo ato de respeito, de carinho, de gratidão, por todos os atos que definem isso, né? Muito menos pelas palavras. É que a mulher gosta, né, de ser paparicada, então reclama, você nunca me fala que me ama, então... coisas femininas, né? Talvez eu precise reencarnar como mulher. Eu sempre brinco com a Yara fala que você precisa reencarnar como mulher. Fala, olha, meu lado feminino é tão masculino que eu vou reencarnar sapatão, com certeza. Brincando com ela, né? Mas isso, brincadeiras à parte, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fazemos com o encarnado, quando nós estamos encarnados juntos, a mesma coisa nós podemos fazer com o desencarnado. Eu te amo, eu não esqueço de você, você é a paixão da minha vida, continua sendo, vai ser por muito tempo,
Então, a mesma coisa, né? O encarnado, como para o pensamento não há limite de distância, né? Aonde este nosso ente querido estiver, vai receber o nosso pensamento. E vai receber, vai bater no nosso ente querido como uma expressão de amor, de carinho, de respeito, de gratidão, né? Como que existe de melhor dentro de nós. Porque quantos não são hipócritas? Eu conheço muitos, a ponto de dizer para a esposa, eu te amo, você é a paixão da minha vida, você é o amor que move o meu mundo e tal, e ao sair na rua, prevarica. Quantos não? Conheço parentes, inclusive, que agem assim, não é? Então, o que adianta as palavras? Por isso que eu penso que, muito mais do que as palavras, os atos, o respeito, né, pelo companheiro ou pela companheira, fala muito mais alto que as próprias palavras. Mas a palavra é a expressão do pensamento, né? E nós podemos exprimir o nosso pensamento para os entes queridos, enviando esses pensamentos de amor e de carinho a eles, e eles vão ficar super satisfeitos com isso, com certeza. Há relatos de espíritos que dizem assim, eu desencarnei, eu era doutor fulano de tal, né? Ou conde fulano de tal, ou sei lá o que fulano de tal, e recebi, depois de desencarnados, preces por aqueles que eu menos esperava. Lá por um cavalariço, uma empregada, um empregado, gente que não tinha a menor expressão social na vida dele, né? Mas que ele sente gratidão por ter recebido a prece daquela pessoa. Então, imagine o significado, imaginem os nossos irmãos, o significado de um bom pensamento, um pensamento de amor e de carinho por aqueles que estão desencarnados e a quem nós amamos, e até por aqueles que nós não amamos, ou nunca tivemos relações mais próximas, que não custa nada, por piedade, por amor, né, a Deus e as suas leis, fazer uma prece por aqueles que desencarnaram, né, sejam eles quem forem, né, especialmente aqueles que desencarnam mal, né, os marginais, né, esses policiais que desencarnam muito jovens, que são obrigados a se ausentar de suas famílias, né, deixarem seus filhos, muitas vezes passando necessidade, porque o Estado não cuida da família desses policiais, deveria cuidar, né? É um absurdo o que acontece, né? Na França, o policial recebe, é pago para fazer faculdade. A faculdade é paga pelo Estado. Aqui o policial não recebe ajuda depois que é assassinado na mão de um marginal no meio da rua, né? Então, esses nossos irmãos, nós podemos dedicar alguns segundos, né, a fazer uma prece, e devemos fazer, é nosso dever como cristão, a fazer uma prece por essas pessoas, né? Muito bem. Questão de número 325. Pergunta de Kardec. De onde pode vir, para certas pessoas, o desejo de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Resposta. A afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. Imperfeição. O que representa um pedaço de terra mais do que outro? Olha, eu fui operado algumas vezes. A última foi menos de um ano atrás. Então, acho que, se eu não me engano, foi dia 31 de março mesmo. Ou 31 de maio, eu não me lembro agora. Tá? Depois que você toma anestesia, pode esquartejar, picar, jogar fora, que não muda nada. Na primeira, eu operei 2 vezes, em 1989, foi a mesma coisa. Pode esquartejar e jogar fora, que não muda nada. Imagine um desencarne. O espírito vai estar preocupado com o corpo. O corpo é o corpo não tem o menor significado para o espírito. Nada.
Absolutamente nada. Teve muito mais significado nas primeiras 2 cirurgias que eu fiz, da primeira vez, a prece de uma tia minha. Eu não acordava da segunda cirurgia, porque eu tomei anestesia demais, eu não sei se foi barbeiragem do anestesista, eu sei que acordei com ele me dando tapa no rosto. Eu sou muito resistente à anestesia, sempre fui. Agora não tanto, né, porque por causa da idade, mas sempre fui. Né? E ele me dava tapa no rosto e falava comigo. E nisto, na minha cabeça, surgiu como se fosse um quadro de uma televisão, dessas antigas, não das modernas agora, das antigas, dividido em 4 quadrados iguais. Acendeu o primeiro quadrado, o rosto da minha tia. Acendeu o segundo quadrado, o rosto da minha tia. O terceiro quadrado, a mesma coisa, e o quarto quadrado, o rosto dessa mesma tia. O nome dela era Anitta, já desencanou. E eu fiquei intrigado com aquilo, falei, mas que coisa. E eu perguntei para um espírito, através da minha mãe, o que era aquilo. Ele falou, ela estava, no momento da sua cirurgia, fazendo prece por você. Olha aqui, o que é a prece, gente? Olha o que é a ligação da prece. Mente para mente, pensamento para pensamento. Né? Então, para mim, teve muito maior significado este fato do que todo o resto. Pode jogar fora, que você não está nem aí com nada. Então, o mundo, a Terra, não é nada para o espírito, nada, absolutamente nada. Toda essa importância que nós damos para o mundo material é em função do nosso próprio materialismo. Quanto mais nós estudamos a doutrina dos espíritos, mais nós nos afastamos desse materialismo. Kardec diz que nós perdemos 3/4 de importância, nós deixamos para trás. Olha o quanto se perde de apego às coisas materiais estudando a doutrina espírita, que nós vamos adquirindo uma convicção que falta à maioria das pessoas. Não falta o conhecimento, falta a convicção da imortalidade da alma. E se nós rememorarmos, nós vamos ver que Jesus, o escopo principal, o escopo do trabalho dele foi em cima dessa ideia da imortalidade da alma. Podem ver todas as frases, estudem o Evangelho de Jesus, e vocês vão ver que o escopo do trabalho dele foi para tentar ensinar o homem e torná-lo convicto da ideia da imortalidade da alma. E falta isso ao homem. Então, todo o apego do homem às coisas materiais, lugares, tempo, o que vai ser escrito na lápide, fazer aqueles mausoléus, né, no México, né? Esses traficantes de droga que ganham muito dinheiro, cada um faz um mausoléu mais bonito que o outro, né? Decorado com ouro, com pedras preciosas e tal, aquele troço todo, coisa de traficante de droga, né? Eles acham que aquilo tem importância. Então, é próprio de materialista. Pode jogar num monte de lixo, só não vai fazer isso por uma questão de piedade, né? Mas pode queimar, pode fazer o que for, sobretudo se o espírito tiver consciência da vida espiritual. Se ele não tiver consciência, a cremação é um tanto quanto dificultosa para o desencarnado, né? Mas se ele tiver essa consciência, se ele for desapegado das coisas materiais, se ele tiver a convicção da imortalidade da alma, pode cremar, que vai dar no mesmo. Tanto faz o túmulo como a cremação, como jogar no rio, qualquer coisa, tem o mesmo valor para ele. Não muda nada. E realmente isso é verdadeiro. Então eles dizem, o que representa um pedaço de terra mais do que o outro para o espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que os seus ossos estejam separados? Quando Kardec pergunta qual a importância para o homem, o corpo ou o espírito,
Essa é a pergunta de Kardec. O que tem mais importância? Eles respondem: teu espírito é tudo, teu corpo é nada, é carne que apodrece. É difícil as pessoas adquirirem essa convicção. É difícil as pessoas aceitarem essa realidade, mas é a realidade. Nosso corpo não é absolutamente nada. É simples veste que apodrece. Questão de número 325. A. Pergunta: a reunião dos despojos mortais de todos os... Desculpe. As reuniões dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Resposta: não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens. Suas recordações se concentram melhor. O pensamento vai se concentrar melhor. Não é? Agora, a gente pode treinar isso com a prece. Todos os dias, enumerar através do pensamento e fazer vibrações por todos os encarnados que passaram pela nossa existência, independentemente de simpatia ou não. É como se eles estivessem reunidos num lugar só, ou não? Não é verdade? É como se eles estivessem reunidos num mausoléu só. E nós podemos, se quisermos, fazer isso. E eu recomendo que se faça. Porque é muito interessante, depois de um certo tempo, falar assim: poxa, por que eu sonhei com aquela pessoa? Porque você sonhou? Porque você dirigiu o pensamento para ela, e ela é grata por esse pensamento. Então ela veio te dizer, em sonho, apesar de você não lembrar do diálogo, que ela está presente na sua vida, sim, e que ela também, apesar de tudo que pode ter acontecido, te ama também, ou aprendeu a te amar. Não é? Questão de número 326. Pergunta de Kardec: a alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributam aos seus despojos mortais? Resposta: quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não. Desculpa. Quando já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Sabei, porém, que frequentemente há espíritos que, no primeiro momento da morte, gozam de grande satisfação com as honras que lhe tributam, ou se desgostam com o abandono a que lançam o seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. Né? Daí a suma importância, a extrema importância de nós nos livrarmos desse preconceito. Né? Eu até falei para ela, brincando, né, de forma jocosa, falei para ela: quando eu me sepultar, quando forem me velar, me velem nu, porque eu já sou feio vestido, nu ninguém vai querer ir no meu velório. Assim, tendo menos gente no meu velório, vai ter menos gente para falar mal. Porque eu sou cheio de imperfeição, certamente vai ter um monte de gente que fala mal de mim. Né? Então, eu estando nu, o pessoal não vai querer ficar. Quer dizer, se fala mal, vai falar mal longe. Não vai me perturbar tanto. Não é verdade? Então, é uma brincadeira que a gente fala, mas tem fundamento. Porque as pessoas vão ao velório e, se tivessem a noção do significado para o desencarnado, dos bons pensamentos, das preces, não fariam o que fazem em velório. O velório acaba se encontrando, acaba se tornando num encontro de pessoas que não se viam há muito tempo, normalmente parentes, afastados e tal. Aí ficam contando piadas, falando um monte de bobagem, falando mal do morto. Né? Na sala ao lado, os caras já estão contando os caraminguá para dividir entre eles. Né? Estão achando que vamos ver o que vai sobrar aí, vamos ver se esse otário deixou alguma coisa para a gente e tal, esse tipo de coisa. Né? Infelizmente, as pessoas não têm essa consciência, porque isso tem um peso muito grande sobre aquele que está desencarnando.
né? Se o amassem efetivamente, não fariam o que fazem. Se tivessem consciência, não fariam o que fazem. Questão de número 300. O espírito assiste ao seu enterro, ao seu sepultamento? Resposta muito frequente: assiste. Mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. Então, se for uma pessoa mais materialista, mais ligada ao corpo, ele não se dá conta muito bem do que está acontecendo. Alguns ensinam os espíritos superiores que desencarnam, né, se desligam do corpo, observam o corpo que está ali ao lado, ele vê a si mesmo e não acredita que seja ele, que seja morto. Não, estou vivo. Eu estou vivo, eu não morri, tá? Aquele lá não é meu, não. Né? Olha a importância, né, de nós adquirirmos a noção de que espírito é uma coisa e corpo é outra, completamente diferente. São duas coisas que se complementam no mundo material, mas que, uma vez deixado o mundo material, o corpo não tem mais importância nenhuma. Ele deve se desligar e tratar da vida espiritual, não mais da vida material. A vida material já foi. Né? Questão de número 327A. Fica lisonjeado, envaidecido com a concorrência ao seu enterro? Resposta: mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa concorrência. Tem cara que gosta de ser paparicado. Mesmo desencarnado, não muda muito. A gente vai desencarnar e continua sendo aquilo que é. Nós somos escravos da nossa maneira de pensar. Daí a importância de mudar o pensamento ao longo da encarnação. Mas nós somos escravos da nossa maneira de pensar. Né? Nós temos um jeito mais viril, mais agressivo de ser, nós vamos desencarnar assim. Se nós somos mais amenos, mais cordatos, mais, sei lá, nós vamos desencarnar da mesma maneira. Né? Errado? Nem errado, nem certo. É o que cada um é. E cada um encarna exatamente para mudar aquilo que é, para melhor. Não que ele seja ruim, mas ele encarna para mudar para melhor. Ele vai adquirir mais inteligência, essa inteligência vai lhe trazer discernimento, e o discernimento vai fazer com que ele faça melhores escolhas, que nós somos vítimas de nossas próprias escolhas. O que o espírito, o encarnado, decide hoje, vai refletir na vida dele lá na frente. Meu pai sempre me avisou muito, embora não fosse espírita, né, a respeito disso. Cuidado, né? Não faça más escolhas, porque você pode se arrepender no futuro. Isso pode ser dolorido. E ele estava certíssimo, é isso mesmo. Né? Nós temos que pensar bem nas escolhas que nós fazemos, porque uma vez feita uma escolha, ela pode ser danosa para o resto da nossa encarnação. E muitas vezes nós podemos levar para uma encarnação futura o resultado dessa escolha. Não é? Eu vejo tanta gente. Eu passei por uma experiência aqui nesta encarnação, eu não vou relatar agora porque é muito comprida, mas uma experiência dolorosa em relação a uma mulher. E essa experiência foi fruto de uma má decisão numa encarnação passada. Ela era casada, nós tivemos um relacionamento, e nesta encarnação eu tive que resgatar este equívoco. Eu vejo tanta molecada, tanto garoto, tanta moça fazer esse tipo de coisa. Se soubesse o que está amontoando para uma próxima encarnação, não faria. Não faria. Porque a coisa é dolorosa, a coisa é triste. E Jesus falou assim: enquanto não quitares até o último centavo, não saireis daí. Então, enquanto nós tivermos dívida moral com outro espírito ou com outros espíritos, nós teremos que permanecer na Terra, encarnados neste mundo de meu Deus, para resgatar esses equívocos do passado. Então, é muito perigosa as nossas decisões. Nós temos que tomar decisões com qualidade, né? Tanto para os benefícios materiais, quanto para os benefícios, aliás, principalmente para os benefícios espirituais, né?
Porque enquanto nós estivermos resgatando faltas do passado, nós não temos tempo de progredir. É como diz o árabe, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Isso serve para a nossa evolução como espírito, para o nosso progresso espiritual. Enquanto estivermos resgatando equívocos, erros do passado, nós não temos tempo de progredir, nós vamos perder mais tempo resgatando equívocos do passado do que progredindo. Não é? Então, é preciso tomar muita atenção e não cair na esparrela de fazer o que a maioria faz. Não é? Eu vi um filmetezinho desses pequenininhos aí, o sujeito com um microfone na mão, numa calçada, eu não sei que cidade era, porque não relato, perguntando para a moça assim, escuta, quem você acha que deve ser eliminado do Big Brother no Brasil? A moça falou, o que o senhor está me perguntando? Uma jovenzinha, acho que aquilo era combinado, né? Evidentemente, né? O que o senhor está me perguntando? Não, a respeito do Big Brother. Falou, moço, eu estou indo trabalhar. Eu tenho que entrar tal hora, eu vou pegar o ônibus, vou andar 1h e pouco no ônibus para ir trabalhar. Chega lá, trabalho que nem uma camela para ganhar um salário pequeno por mês. Depois ando mais 1h e pouco de ônibus para voltar para casa. Você acha que eu estou preocupado com o Big Brother Brasil? Não é? Então a maioria se deixa levar por aquilo que a massa utiliza como modo de agir, como maneira de viver. Isso é a coisa mais equivocada do mundo. Nós temos que ter personalidade. Não é ser personalista, não estou falando isso não, mas ter personalidade. Respeitar a si mesmo. Éder Fávaro, você já deve ter visto ele pela internet, era um radialista, um espírita, aí conheci pessoalmente. O Éder, ele ficou viúvo durante 20 e tantos anos, e um amigo seu, o senhor Milton Felipe, ele perguntou por que você não refaz a vida, você é jovem ainda e tal, quando ficou em viúvo, era jovem. Ele falou, Milton, eu não, já tentei, mas eu não tenho como condições de ter relações íntimas com uma outra mulher. Olha que interessante, né? A que ponto chega, a que ponto se desenvolve o respeito por si mesmo, depois que a pessoa conhece a doutrina dos espíritos. Olha como ele se eleva moralmente. Porque a imoralidade faz escravos. Quanto mais o homem se afasta da moralidade, mais escravo de si mesmo ele se torna. Acaba se tornando escravo de si, do seu comportamento. Escravo do cigarro, do álcool, das drogas. Quantas mulheres enveredando por esse caminho do álcool e das drogas? Quantas? Jovens bonitas, jovens que podiam formar famílias bonitas, ser boas mães, boas donas de casa, dar bons exemplos. Então, estão enveredando por esse malfadado caminho das drogas, droga lícita, mas não deixa de ser uma droga, não é? Ninguém está dizendo aqui que o álcool faz mal, não. Você pode tomar uma latinha de cerveja, 2 latinhas de cerveja, não tem problema nenhum. Mas do jeito que o pessoal está fazendo hoje em dia, se viciando no álcool, quando percebe são alcoólatras, tomando 8, 10 latinhas de cerveja no dia. Falei isso para um amigo uma vez, você é alcoólatra? Não, que isso? Eu não sou alcoólatra, não. Falei, que idade você tem? Ele falou, 38. Tomava 12 toda noite. Falei, amigo, você já é alcoólatra e não sabe. Eu não sei se isso lhe chamou até... As pessoas não gostam de ouvir verdades, né? Mas se lhe chamou a atenção, se foi útil para ele ou não. Mas já era alcoólatra, ele não sabia. Um sujeito que tinha alguma condição financeira e que antes da janta tomava uma caixinha de cerveja, uma caixinha e pouco de cerveja todos os dias. Né? Muita gente enveredando por esse caminho. Muita, infelizmente. Né? Vamos lá. Questão de número 328. Desculpa, viu, gente? Essa tocinha é danada. Por enquanto, né? Tomara que não seja permanente.
Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? Aí é que mora o problema. Veja o que eles dizem. Quase sempre. Deus o quer para a sua própria instrução. Ou seja, ele está aprendendo com aquilo. Criou uma fortuna, mas pensava que sabia tudo e não sabia. Está sendo instruído com a própria morte. E para castigo dos culpados. É nessa ocasião que vê quanto valiam os protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se tornam patentes. E a decepção que experimenta, vendo a rapacidade dos que dividem o seu espólio, o esclarece quanto aos seus propósitos. Mas a vez deles também chegará. Quer dizer, quem recebe um espólio, normalmente não leva em consideração outra coisa a não ser dinheiro. É complicado mesmo. Quando entra dinheiro na conversa, acaba a amizade, acaba o parentesco, acaba tudo. Certo? Questão de número 329. O respeito instintivo do homem pelos mortos, em todos os tempos. É verdadeiro isso. Eu assisti um filme ontem, inclusive me recomendo para vocês, está no Star+, chama-se Êxodo. Não sei se vocês assinam o Star+, mas chama-se Êxodo. Excelente, conta a história de Moisés. A história de Moisés, de quando ele era príncipe, até quando ele comanda, quando ele leva o povo hebreu para outro lugar. Né? E ali demonstra claramente o respeito que tinha o egípcio pelos seus mortos. Quando ele diz aqui que o respeito pelos mortos é desde todos os tempos, não existe coisa mais verdadeira. É verdadeiro. Né? É um efeito da intuição da existência futura. Então, como o homem tem dentro de si o pensamento, a intuição de que a vida prossegue, de que a vida espiritual é uma verdade, esse respeito se refere a isso. Iria respeitar o quê? Alguém respeita, por exemplo, a maioria respeita um cachorro morto, um gato morto no meio da rua, um rato morto? Mas agora o seu ente querido ele respeita. Né? Não porque só é um ente querido, mas ele sabe que pelo tudo aquilo que ele aprendeu dentro das igrejas, dos templos, da doutrina dos espíritos, diz para ele que aquilo prossegue. Aquilo tem sequência. A resposta dos espíritos é a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Então, sem a intuição da existência futura, esse respeito não teria sentido. Evidentemente. Não é? Então, o respeito só existe por quê? Porque o homem sabe, embora não tenha convicção, aquilo está na condição de dúvida, não é? De uma possibilidade, não é? Embora ele tenha esse pensamento nessa condição, ele sabe intimamente que a vida prossegue. Né? Existe alguma coisa, eu não sei bem o que é, mas existe. É mais ou menos por aí que as pessoas raciocinam. Muito bem, alguma dúvida disso que nós acabamos de estudar? Nós temos ainda 13 minutos até o final dos nossos estudos. Se ninguém tiver dúvida nenhuma, nós prosseguimos. Muito bem. Capítulo 7º, retorno à vida corporal. Agora começa o problema. Agora, evidentemente, certamente começa o nosso grande problema. Item 1, prelúdio do retorno. Ou seja, aqueles momentos que antecedem o retorno do espírito à vida corporal. Pergunta de número 330. Os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? Pergunta Kardec. Resposta, eles a pressentem, como o cego sente o fogo
de que se aproxima. Sabem que devem retomar o corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Todo espírito sabe que um dia deverá reencarnar de alguma maneira. Ele não sabe exatamente quando, mas ele sabe que isso vai acontecer, porque é uma lei natural, ou seja, ela é de Deus, é uma lei advinda do Criador, a lei da reencarnação. Não vai perguntar para os espíritos se querem reencarnar, se não querem, quando quer reencarnar. Você não quer passar uns tempos lá e tal, se divertindo? Não, não é assim que funciona, não. Né? Vai reencarnar. Não tem essa de quer ou não quer, deseja ou não deseja. Questão de número 330. Aliás, nesse filme, no filme anterior a esse, chama Patton, não sei se vocês já assistiram, é a história do general George S. Patton, foi um dos maiores generais dos Estados Unidos, ele é neto de general, filho de general, o maior general da Segunda Guerra Mundial, extraordinário filme, feito pelo George C. Scott e pelo como é que é o nome do outro? Do Karl Malden. O general Patton era reencarnacionista. E ele fala no filme que ele tem certeza de que ele lutou lá com os fenícios, Roma e tal. Ele fala, ele é reencarnacionista declarado. Interessante isso, né? É interessante a gente observar isso. Não fala que é espírita, não. Ele é reencarnacionista, né? Ou ele chega num determinado local, eles têm que ir em frente, ele vai para a direita. Não, vamos por aqui. Chega num determinado local, ele fala, foi aqui que aconteceu. Aconteceu o quê? Foi aqui que os romanos invadiram e tomaram dos hunos, uma coisa assim, não lembro bem o nome, do outro povo. Aqui que houve uma grande batalha, eles resistiram por muito tempo, mas eles acabaram tomando o forte aqui, o prédio aqui e tal. Né? Você parece que esteve na batalha. Não, eu estive. Ele fala claramente isso no filme, eu estive na batalha. Né? Então é muito interessante essa questão da reencarnação. Muita gente fala que isso é uma grande balela, que isso é invenção de pessoas iludidas com a vida, com o mundo e tal, para resolver determinados problemas. Nada. Entendeu? Está dentro da gente. A reencarnação é uma necessidade do espírito. Não é? Como explicar a uma criança que é um exímio pianista e um Luiz Herrera com 70 anos que não sabe nem mexer nas teclas. Alguma coisa, a Dani levantou o dedinho, alguma coisa tem que explicar isso, não é? Isso é um dom. Peraí, dom é alguma coisa que é dado. Se Deus deu alguma coisa para alguém em detrimento de outro, ele não é Deus, porque ele está sendo parcial. Então nós temos que tirar Deus da jogada. Tirando Deus da jogada, não é tudo fruta do acaso. Acaso? Me explique isso. Me convença de que tudo é fruto do acaso. Né? Mas vamos lá. Questão de número 330A. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Pergunta Kardec. Resposta: seguramente, assim é. Exatamente isso. É uma necessidade para o espírito, da vida espiritual. Por quê? Porque o espírito, se não reencarna, não progride. E se não progride, fica estacionário. Algum soldado quer ficar na retaguarda e não progredir, não ganhar promoções? Cabo, sargento, tenente, segundo-tenente, coronel. O verdadeiro soldado é aquele que quer ser. Assim somos nós, os espíritos. Nós não nos contentamos, e isto é verdadeiro. Você já viu algum ser humano satisfeito com o que tem, com o que é? São raríssimas exceções daqueles que se contentam com o que tem, com aquilo que é, com aquilo que sabe. Por quê?
porque isso está no íntimo de todos nós, de todos os espíritos. Progresso, avanço, ser reconhecido como, ao desencarnar, como alguém que fez alguma coisa em benefício dele mesmo e do seu próximo. Não importa o quê, mas é assim que nós somos, não é? Por quê? Isso é inerente ao espírito. Progresso é inerente ao espírito. O espírito quer progredir. Eu conheci aqui em Jaú um rapaz, um negro, que fez para mim naquele tempo os logos das empresas. Eram desenhados à mão. Eu estou falando de 1983, como eu sou do século passado, né? 1983 foi no século passado. E este negro, ele era um exímio desenhista. Eu procurei e falei para ele, olha, eu estou querendo um logo assim, assim, expliquei para ele, eu tinha uma empresa de comércio e representações, e ele fez o logo. Depois conversei, eu já era espírita há muito tempo, nessa época, desde 1974, e eu, conversando com ele, acaba surgindo o assunto, porque talvez ele precisasse disso, ele não se conformava de ser pobre, não se conformava de ser negro, e não se conformava de ser pobre. Olha que interessante. O sujeito não se conformava. Ele falou, eu não sou pobre, eu não sei porque eu não nasci pobre, eu sou pobre. Né? Está aí a lei da reencarnação, colocando o espírito no lugar certo, no momento certo e na hora certa, para ele ser instruído a respeito daquilo que ele negligenciou em uma outra encarnação, com certeza. E era um exímio desenhista, um cara inteligente e tal. Certamente ali estava reencarnado algum figurão do passado, né? E quem reencarna não são os vassalos, são os reis, né? Quem reencarna são os reis, os vassalos não reencarnam, né? Quem reencarna é aquele que tem o narizão empinado e tal, aquele que é o vaidoso, orgulhoso, prepotente, está acima de tudo e de todos e tal. Principalmente. Vamos lá. Não entendi? É, que nem o pessoal está brincando. A gente tem um negócio de muito negócio de trans hoje em dia, né? Trans isso, trans aquilo, trans não sei o quê. O cara diz que é transsocial. É um rico reencarnado num corpo de pobre. Trans, chama de transsocial. É cada uma que eu vou falar para vocês. Olha, ainda bem que a gente nasceu em outra época e conheceu esse mundo em outra época, porque nós já estamos todos ficando louco. Está todo mundo louco. Não, com certeza não. Muito bem. Deixa eu. Dá para a gente estudar ainda 331, nós temos algum tempo ainda. Pergunta de Kardec na 331 aos espíritos superiores. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Resposta. Há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende da natureza mais ou menos avançada, do progresso já adquirido. Não é? É claro que uma pessoa que estuda o assunto vai se preocupar com isso. Evidentemente, principalmente porque sabe que a maior tarefa, o maior trabalho que ele vai ter ao desencarnar é elaborar uma nova encarnação. Essa é a maior tarefa que nós temos. Vamos desencarnar e vamos trabalhar em tempo integral para elaborar uma nova encarnação. Não é? Agora, há pessoas que vivem, eu já vi gente dizer o seguinte, olha, se eu ganhar para tomar minha pinga e minha cerveja todo dia, o resto que se dane. Tem gente que vive assim.
Difícil de conceber uma coisa dessa, mas tem gente que vive assim. E olha, é santa ignorância. Porque quanto menos ignorante nós somos, mais sensíveis e mais sofredores nós somos com todas as coisas que acontecem. Não é? Ele arremata a resposta dizendo o seguinte: para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição, especialmente para esses espíritos de facínoras, de homicidas, de pessoas violentas e tal. Ele vai sofrer tanto ao desencarnar que ele vai supor que ele está vivendo no inferno, porque ele não vislumbra o fim do sofrimento. Daí a teoria do inferno. O inferno é o sofrimento eterno. Né? A gente sabe que isso não é verdadeiro. Né? Não existe sofrimento eterno. O que existe é o sofrimento por algum tempo para o espírito aprender com aquilo. Né? O sofrimento é didático, tanto aqui na Terra. Na Terra é um prelúdio de felicidade no mundo espiritual. Mas no mundo espiritual, o espírito aprender. Né? Mas ele sofre tanto, é tão intenso o sofrimento, né, em função das coisas que ele fez, que ele não vislumbra o final daquele sofrimento, julgando por esse fato de que ele está no inferno e que aquele sofrimento não vai acabar. Então, como ele não sabe da reencarnação, nunca se incomodou com o assunto, não está preocupado com isso, isso acaba, o fato de não saber que vai reencarnar com a possibilidade de corrigir os erros do passado, acaba se tornando para ele uma espécie de punição. Não é uma punição, mas é o nome que a gente pode utilizar para adequar o pensamento ao fato. Não é? Na realidade, é didático. Não é? O Criador está dando a oportunidade para que o espírito aprenda com seus próprios erros, porque invariavelmente a solução o remédio está dentro do problema. Pode ver, invariavelmente. Nas nossas vidas, se a gente fizer uma remissão do que aconteceu nas nossas vidas, o remédio sempre esteve dentro do próprio problema. Aquilo que pode parecer muito ruim na nossa vida acaba resultando numa coisa muito boa, acaba resultando em felicidade, ou pelo menos no aprendizado, não é? Muito bem, vamos marcar então a questão de número 332 para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Ainda bem que deu para a gente fazer os nossos estudos, né? Não foi tão... Como é que é? Sim, é verdade. Colaborou mesmo, ela me deu sossego aqui por esse tempo. Não total, não 100% sossego, mas 90% sossego. Muito bem. Alguma dúvida a respeito disso que nós acabamos de estudar? Muito bem. Então vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem necessária para orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós o declaramos encerrado.